Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos conversar sobre cartaz de campanha. Vamos ver alguns elementos composicionais que constituem os cartazes enquanto gênero textual. Isso mesmo, vocês sabiam que os cartazes de campanha são gêneros textuais também? E a gente vai ver que eles aliam ali a linguagem não verbal à linguagem visual para compor um efeito de sentido e sensibilizar os leitores a respeito de uma ideia que está sendo vendida, né? Então, quem elabora tem uma intencionalidade de convencer, de persuadir o leitor a respeito de um determinado assunto, que pode ser ali uma campanha de arrecadação de alimentos, de roupas, pode ser com outra intenção de repente, e a gente vai analisar um pouquinho disso. Então, eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui junto com vocês, né, fazendo a docência compartilhada aqui com o nosso intérprete, né, o nosso colega que está aqui fazendo a transcrição dos elementos da minha linguagem oral para a linguagem de sinais para Libras. Parabenizo vocês por estarem aí contemplando as nossas videoaulas e aprendendo sempre um pouco mais, e vamos ver aqui comigo quais são os objetivos para essa aula. Então, o objetivo consiste em analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos, né? Então, o que são os recursos persuasivos em um cartaz de campanha, né? Geralmente, esses recursos persuasivos, eles tendem a convencer o observador a respeito de uma determinada ideia. E esses recursos podem se constituir de linguagem visual, que são as imagens, as ilustrações, o formato dos balões, e linguagem verbal, que são as palavras presentes ali nesses cartazes. Então, para início de conversa, vamos analisar aqui esse cartaz, né? Observem aqui como elementos da linguagem verbal a frase: no trânsito, toda atitude tem uma consequência. Embaixo a gente tem aqui alguns tópicos para chamar a atenção do leitor, né? E também constituem a linguagem verbal por ser feito de palavras, né? Esses tópicos. E temos ali: não use o celular enquanto dirige. Dê preferência ao pedestre. Respeite as faixas. Atenção ao semáforo. Não passe quando estiver vermelho. Respeite as vagas preferenciais. Né? Então, são várias frases aqui de efeito de sentido que mostram a intencionalidade de quem elaborou esse cartaz de campanha. Percebam também que no início de cada frase nós temos os verbos utilizados no imperativo. O imperativo tem essa conotação de dar um conselho ou até mesmo impor uma ordem para que seja obedecida. Nesse caso, vamos interpretar que os verbos no imperativo, nesse cartaz de campanha, foram utilizados para estabelecer o cumprimento de uma ordem, né, pretendida. Então, por exemplo, não use o celular enquanto dirige, temos o imperativo negativo, né? Por que está sendo utilizado aqui esse verbo no imperativo? Porque se você dirige e usa o celular, você corre o risco de ficar desatento no trânsito, seus reflexos ficam mais lentos com relação ao que está acontecendo ao seu redor e você pode vir a provocar um acidente ou até mesmo bater o carro ou a moto, né? Dê preferência, olha o verbo dar também sendo utilizado no imperativo afirmativo, né? Dê preferência ao pedestre, tem que respeitar as faixas, certo? Atenção ao semáforo, não passe quando estiver vermelho, obviamente, e respeite as vagas preferenciais. Vejam que o verbo respeitar no início também está no imperativo afirmativo, né? Indicando uma ordem ali para que a gente possa conviver com paz no trânsito, evitando assim acidentes, certo? E como elementos da linguagem não verbal ou visual, nós temos a presença ali de um pedestre cruzando, né, na faixa apropriada para atravessar a rua, temos a presença dos semáforos e temos alguns símbolos que indicam ali, né, de preferência ao cadeirante, né, ou ao idoso, e aí o desenho também do celular, né, para ilustrar a importância da gente perceber que não pode usar o celular enquanto dirige. E embaixo aqui na parte inferior desse cartaz também nós temos ali quem que está patrocinando essa campanha de publicidade, né? Então, esse cartaz de campanha foi realizado pela Prefeitura de Joinville, né, uma cidade localizada aqui próximo ao Paraná, né, em Santa Catarina.
Então vejam, é a prefeitura que está patrocinando. Por quê? Para elaborar esses cartazes, divulgar, disseminar esses cartazes pela cidade, em locais onde as pessoas possam visualizá-lo, tem que haver algum investimento de dinheiro, né? Porque isso tudo, a impressão, custa dinheiro. Então, quem que está patrocinando? Nesse caso, a Prefeitura de Joinville. Qual a intencionalidade de elaborar e de patrocinar esse tipo de campanha publicitária? Visa a prevenção, né? Aqui eles não têm a intencionalidade de vender um produto, não é um tipo de cartaz visando a vender um aparelho de celular ou uma das placas ali que estão presentes desenhadas nesse cartaz. Não, a intencionalidade é o quê? É fazer a prevenção para evitar acidentes no trânsito, certo? Então vejam, um cartaz de campanha, né, esse que a gente acabou de ler, ele faz parte de uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, promovida pela Prefeitura de Joinville em Santa Catarina, como nós vimos. De acordo com a agência que assina a campanha, o enfoque da campanha é conscientizar as pessoas, explorando os principais problemas que o município enfrenta em suas vias, né? Vocês provavelmente já, quando estão viajando, perceberam às vezes que existem outdoors, que são cartazes gigantescos, espalhados, né, na beirada das estradas, e às vezes esses outdoors trazem imagens, muitas vezes reais, fotos reais de acidentes que foram provocados devido à desatenção do motorista no momento em que estava dirigindo, né? E muitas vidas às vezes se perderam. Então prestem atenção nesses outdoors quando vocês estiverem viajando e percebam que tem ali os elementos da linguagem não verbal, que são as palavras, e as imagens, que são os elementos da linguagem, a linguagem não verbal, desculpa, são as imagens, né? Ou também chamada de linguagem visual, e a linguagem verbal, que são as palavras, né? Então, só para a gente repetir, linguagem verbal, palavras, não verbal, imagens, fotos, desenhos, ilustrações, também chamada de linguagem visual. Então é interessante prestar atenção, porque quem elabora um outdoor desse, que seria um cartaz amplificado, né, numa amplitude maior, tem uma intencionalidade, que é sensibilizar o observador para que ele possa fazer a prevenção, evitando assim acidentes no trânsito. Então as imagens têm que chocar, têm que sensibilizar, e as palavras também têm que ser escolhidas ali com detalhes, né, com bastante cuidado, para que possa realmente produzir aí um efeito sinestésico no leitor e fazer com que ele sinta essa necessidade de também ele ter atitudes preventivas, né? Ser um cidadão que vai não somente compartilhar essas informações, mas vai principalmente ter atitudes visando a prevenção a possíveis acidentes no trânsito. Então vamos fazer mais uma leitura aqui, nós temos outro cartaz, né? Então, elementos da linguagem verbal. O coronavírus não tem cérebro nem coração. Você tem? Daí nós temos aqui, né, proibido aglomerações, então temos o símbolo de proibido, e dentro desse símbolo, na parte inferior aqui do cartaz, a presença de pessoas, né, são 4 pessoas bem próximas umas das outras, e escrito, não aglomere, né, a linguagem verbal ali. Na sequência nós temos o desenho de uma máscara e use máscara, linguagem verbal. E na sequência nós temos a presença de um álcool gel, né, higienize as mãos, né, pode ser um álcool gel ou pode ser também um detergente, um sabonete, como possibilidade de fazer a higienização das mãos. E, claro, a imagem, né, uma foto de uma pessoa ali utilizando a máscara e utilizando uma touca, né, sugerindo que de repente possa ser um profissional da área da saúde. Ok? Temos também uma imagem ali, né, de um coronavírus, bem pequenininha, desenhada na parte superior. E embaixo, quem que é o patrocinador dessa campanha publicitária? O governo do estado do Paraná, em especial a Secretaria de Saúde. Né? Então, temos aqui também mais um cartaz que alia elementos da linguagem verbal à linguagem não verbal. E o que é o slogan, pessoal? Observem que o slogan nada mais é do que a frase de efeito, de fácil memorização, que resume um produto. A palavra slogan quer dizer, literalmente, grito de guerra, e era usada antigamente pelos escoceses durante as batalhas para reunir os combatentes, né? Então, o slogan também geralmente é utilizado nas campanhas publicitárias, né, e também nas propagandas, visando a fácil memorização por parte do leitor, por parte do observador. Então tem que ser ali uma frase de efeito ou algumas palavras que sejam bem chamativas e que sensibilizem para a causa que está sendo defendida ou para o produto que se pretende vender.
Então vamos para a primeira atividade agora. Eu vou deixar para vocês aqui analisarem, né, com mais cautela esse cartaz. Então vocês vão lê-lo, né? Esse cartaz é da campanha Difícil Mesmo, né? Está ali entre aspas, veiculada pelo governo do Paraná em novembro de 2019. O slogan desse cartaz busca chamar a atenção para qual fato? Então, um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando 2 ou 3 frases para responder aí a nossa primeira atividade. Mãos à obra.
Então, pessoal, retornando agora, vamos ver aqui como ficaria a nossa sugestão de resposta para a primeira atividade. Então, observem aqui que o slogan busca destacar que é inteligente e empático, seguir as medidas de prevenção ao coronavírus. A inteligência e a empatia são relacionadas metaforicamente à presença das palavras cérebro e coração, como partes pertencentes aos humanos e não ao vírus. Então, se vocês responderam algo semelhante, né, que venha ao encontro e produza um sentido parecido com o que está proposto aqui, parabéns, estão no caminho certo. Continuando então a leitura, nós temos aqui mais uma manchete, né, que diz assim: campanha das vivas para o governo do Paraná contra o coronavírus viraliza em todo o país. Então a campanha intitulada Difícil Mesmo tem sido cedida para uso em outros estados. Olha aqui como é que ficou o subtítulo, né, na sequência dessa manchete. Em novembro, a pandemia do coronavírus entrou em uma segunda onda. Com a volta do crescimento da taxa de transmissão da Covid-19, foi preciso reforçar entre os paranaenses a necessidade de manter os hábitos de prevenção ao contágio. Por essa razão, a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná lançou a campanha Difícil Mesmo, criado pela Vivas Comunicação. A campanha tem como principal característica a mensagem clara, objetiva e inquestionável de que a adoção das medidas de prevenção, né, então a necessidade de fazer as medidas de prevenção, certo? De posse dessas informações, vocês agora vão analisar o nosso segundo enunciado da segunda atividade. Então vejam, campanha da Vivas para o governo do Paraná contra o coronavírus viraliza em todo o país. Qual o sentido da expressão viraliza na manchete? E aí, o que essa palavra, esse termo, esse vocábulo produz de sentido no entendimento de vocês? Mais um tempo para essa atividade.
Retornando então, pessoal, vamos ver aqui como que fica uma possibilidade de pensarmos a resposta adequada para essa questão. Então vejam, a expressão viraliza foi utilizada para indicar que a campanha da Vivas para o governo do Paraná foi compartilhada por meio da internet por um grande número de pessoas, né? Se vocês responderam algo semelhante, tiveram que de repente buscar no dicionário ou impresso ou no dicionário online o significado da palavra viraliza, acredito que a resposta de vocês vem aí ao encontro do que se esperava nesse enunciado, ok? Parabéns, portanto, né? Então, vejam, o cartaz de campanha, né, tem sua finalidade específica, que é a de mobilizar em prol de uma causa, ou seja, a favor de uma causa relevante, uma causa importante para a sociedade ou para determinado grupo, mas segue a mesma estrutura do cartaz e apresenta linguagem verbal aliada à linguagem não verbal, texto curto, atrativo, fontes arredondadas e de tamanhos grandes, cores chamativas, informações e slogan. O slogan é aquela frase, né, que visa a memorização para que as pessoas possam se lembrar com facilidade da campanha. Então, vamos retomar aqui. Nesta aula nós estudamos o gênero textual cartaz de campanha, com destaque para a análise de dois de seus elementos, o título e o slogan, né? Então, vimos que o título ele é constituído por palavras. Geralmente essas palavras elas vêm escritas em letras arredondadas, em letras de tamanho diferente, né? Então você tem ali de forma que chama a atenção do leitor, às vezes elas são em negrito, às vezes utilizam caracteres diferentes do Arial ou do Times New Roman, justamente para chamar a atenção, né? Também a gente viu que existe a presença do slogan, né? Que é uma frase curta, visando a provocar um efeito de sentido, né, para que o leitor consiga memorizar a campanha que está sendo veiculada por meio de cartazes. Então, agradeço aí a participação de todos, espero que tenham gostado e até breve.